Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês essa mini bag super estilosa. É um estilo parecido com aquele modelo bowl, só que numa versão bem mais moderna, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar nas vendas. Então vamos lá? Vamos lá para a lista de materiais. Para essa bolsa eu vou utilizar essa linha, que ela é uma linha própria para fazer macramê, mas eu acho que fica um efeito muito bonito. Macramê 200 gramas da marca Pinguim e o número da cor é esse aqui. Vou utilizar uma agulha número 6 milímetros, que é uma agulha bem confortável para trabalhar com esse tipo de fio. E olha só, gente, encaixa perfeitamente aqui na espessura do fio. Então vamos lá começar. Nós vamos começar fazendo o anel mágico e dentro desse anel mágico nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, você pode dar continuidade aí fazendo os seus pontos baixos e vocês vão perceber, gente, que nós vamos fazer 5 completinhos, que são os que formam essas alcinhas em cima. E o outro, o sexto, a gente vai contar com esse do início, que a gente completa no fechamento da volta. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente vai fechar o anel mágico e nós vamos completar o sexto ponto baixo, simulando a alcinha aqui por cima desse primeiro que a gente começou. Então, você vai puxar a linha lá pra trás, que a gente chama isso de fechamento invisível, que é para ficar uma simulação de pontos bem legal e que não fique perceptível onde a gente faz as emendas. Tá? Então, você vai puxar essa alcinha lá pra trás e vai pegar, gente, aí no meio dessas duas alcinhas aqui, certo? Bem no meio, vai pegar essa alcinha de trás e vai fazer um outro ponto baixo, tá? Como é macramê, pode desfiar um pouco, mas aí você sempre tem o cuidado pra ajeitar, certo? Então, você vai pegar aí, ó, vai fazer um ponto baixo. E agora, a gente vai fazer, na segunda volta, 2 aumentos em cada ponto baixo, certo? E a gente vai trabalhar utilizando somente a alcinha de trás e essa pontinha aí que fica, ó, certo? Que é pra ficar tipo uma alcinha na frente, que é pra dar um efeito bem legal. Então, você vai fazer 2 aumentos, 2 pontos baixos dentro de cada ponto de base. E sempre deixando essa alcinha da frente e pegando a outra alça e essa pontinha aí que fica lá atrás. Vamos fechar aqui a nossa segunda volta, utilizando a mesma técnica, tá? Passando essa alcinha lá pra trás e fazendo o fechamento dessa volta, tá? Você vai pegar essa alcinha aqui da frente e vai juntar com a alcinha de trás e vai fazer o nosso primeiro ponto baixo. Nessa terceira volta, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Um ponto baixo e um aumento. Então, nesse primeiro aqui, a gente vai fazer o aumento. E no seguinte, nós vamos fazer um ponto baixo simples. All I
Pronto, fechei a nossa terceira volta. Agora, nós vamos começar a quarta. E agora, vocês precisam observar um pequeno detalhe. Nós vamos começar a fazer os aumentos a partir desse segundo aumento aqui. Que é para fazer, gente, o efeito de flow, tá? A gente não vai fazer uma base redonda. Porque se fosse, a gente evitaria colocar os aumentos em cima de aumentos. Mas como a gente quer uma base que forme o formato de uma flor, a gente vai colocar aumento sobre aumento. E nós vamos escolher o segundo ponto do aumento para fazer o aumento em cima. Então, o que é que você vai fazer? Na nossa quarta volta, você vai fazer 2 pontos baixos simples e um aumento, certo? Então, você precisa observar esse detalhe, porque a partir de agora a gente vai começar a fazer esses aumentos em cima dos aumentos de base. Então, da quarta volta até a sexta volta, você vai fazer os aumentos utilizando essa técnica, tá? Na quinta volta, você vai colocar 3 pontos simples e um aumento em cima do segundo aumento da nossa volta base, tá? E na sexta volta, você vai utilizar 4 pontos simples e um aumento, sendo que esse aumento necessariamente precisa ser em cima do segundo ponto do aumento da carreira anterior, tá? Então, você vai fazer o seu aí, nós vamos fazer uma base com 6 voltas, tá? E na hora que a gente concluir, aí eu vou voltar aqui no vídeo para explicar como a gente vai prosseguir.
Pronto, estamos finalizando aqui a nossa sexta volta. Agora, o nosso fechamento a gente vai fazer para deixar no ponto, para a gente dar continuidade fazendo pontos baixíssimos. Então, ao invés de você pegar na alcinha de cima, você vai pegar por baixo e vai fazer pontos baixíssimos até a gente chegar lá no segundo ponto do nosso aumento da volta anterior, certo? Então, ó, vocês percebem que aqui é o nosso segundo ponto. Então, aqui você vai fazer um ponto baixo aqui dentro, tá? E novamente pegando só nessa alcinha de cima e no pontinho lá atrás. Você vai fazer o contorno da nossa base toda com ponto baixo simples, sem aumentos, até a gente chegar aqui no nosso último aumento, tá? Então, vamos fazer pontos baixos, utilizando a mesma técnica, deixando essa alcinha em cima para ficar esse efeito bem interessante, só que você vai fazer sem aumento nenhum. Chegando aqui ao final da nossa volta, agora a gente vai fazer novamente aqueles pontos baixíssimos até a gente chegar lá onde nós começamos, tá? Essa parte aqui onde fica os pontos baixíssimos é onde vai ficar a abertura da nossa bolsa. Então, vamos cortar o fio pra gente fazer o acabamento e depois as marcações pra gente poder ter uma noção de onde a gente vai fazer as emendas, tá? Então, você vai fazer o acabamento aqui desse ponto baixíssimo, puxando essa alcinha e conectando aqui nos primeiros pontos baixíssimos para a gente fazer a simulação de um ponto baixíssimo, tá? Então, você passa aqui por dentro desse primeiro e volta conectando aqui ao último, passando essa alcinha lá para trás. E prontinho, gente, fizemos o acabamento aqui desses pontos baixíssimos. Agora, vamos fazer aqui as marcações. Nós vamos marcar no primeiro ponto baixo que a gente fez e no último, tá? Então, nessas alcinhas aqui que fica em cima, a gente vai marcar do último ponto baixo e desse primeiro aqui que a gente fez. E vai ficar uma diferença de 7 pontos baixíssimos aqui, que vai ser a abertura da nossa bolsa, tá? Então, concluímos, gente, aqui a nossa base. Nós vamos precisar de 2 bases dessa pra gente conectar as duas e formar a nossa bolsa, tá? Então, façam aí a sua segunda base, utilizando a mesma técnica dessa primeira. Façam os acabamentos aqui dessas linhas, que já a gente volta para fazer a emenda. Prontinho, gente, já estou aqui com as minhas 2 bases prontas, os acabamentos feitos. E agora, eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer a costura unindo essas 2 bases, tá? Então, você vai pegar em uma linha e você vai pegar no primeiro ponto após essa marcação, pegando só essa primeira alcinha. E aí, você vai unir as 2 bases e vai verificar aí, porque nas duas precisa pegar no mesmo ponto. Então, você vai deixar esse ponto que tá marcado e vai começar unindo a partir do segundo ponto, após a marcação. Deixando um pedaço de linha, que depois a gente vai fazer o acabamento, tá? E você vai unir dessa forma. Pega a alça de uma base, pega a alça de outra base e você vai fazendo pontos baixíssimos unindo essas 2 alcinhas aí. Não é muito fácil, é um pouquinho complicado, porque você tá fazendo pontos baixíssimos unindo essas 2 bases, mas dá certo, gente. E no final fica um efeito tão lindo. E aí, você começa a conectar as 2 peças, fazendo pontos baixíssimos, unindo através dessas 2 alcinhas, tá?
pega uma alça de uma base, alça de outra e une fazendo pontos baixíssimos. Prontinho, concluímos aqui a nossa costura, a união das duas bases. E agora, gente, nós vamos deixar aqui esses dois fios de um lado e do outro do mesmo tamanho, que esse fio a gente vai utilizar para fazer a costura das argolinhas, que elas vão servir de base para nossa alça, tá? Então, você vai puxar aí a linha, fazer o acabamento. Eu vou deixar aqui mostrando, gente, como eu faço a costura da minha argolinha para conectar a alça. Só que essa parte eu acho que fica bem a critério de cada artesã. Cada artesã tem seu modo de fazer esses acabamentos. Então, eu vou deixar aqui o modo como eu faço, mas vocês fiquem bem à vontade para fazer de um outro jeito que vocês acreditem que fique melhor aí pro acabamento da bolsa de vocês, certo? Prontinho, gente, já coloquei as duas argolinhas e olha só como o acabamento fica maravilhoso, imperceptível. E assim, gente, aqui na abertura da nossa bolsa, tá? Se você preferir, você pode colocar um botão imantado. Eu não achei necessidade de fazer, porque a minha abertura aqui ficou super pequena, então não achei necessidade de colocar. Mas, se você quiser, pode colocar tranquilamente. Agora, gente, nós vamos passar para a parte da alça, tá? Essa alça também eu deixo muito a critério de cada artesão fazer a sua. Nessa minha primeira aqui, que foi a nossa modelo, eu coloquei somente 2 fios da linha, que já é assim bem grosso o fio. Então, eu achei que ficou bem legal essa alça desse jeito. Só que nesse modelo de hoje, eu vou fazer uma alça diferente.
Vou fazer uma alça usando correntes, tá? Com a própria linha. E eu vou ver aqui como é que vai ficar o acabamento. E já eu mostro pra vocês. E prontinho, gente. Olha só que charme que ficou a nossa bolsa. A alça também ficou bem delicada, tá? Eu achei que ficou melhor do que a alça que eu coloquei na primeira bolsa. E olha só, gente, os acabamentos aqui. Eu achei que ficou maravilhoso esse modelo de bolsa, gente. E agora eu estou super curiosa para saber o que vocês acharam. Se vocês gostaram, me contem aí nos comentários. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que reproduzam muito. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou amar poder ajudá-las. Por favor, se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para não perder o nosso conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.